Então, o que a gente vê aqui é que estes homens possuíam fé, né? E Jesus admira da fé. Jesus elogia a fé desses homens, né? Ah, diz que no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus vê a fé. Segunda coisa, Bruna, que Jesus chama a atenção aqui nesse texto é a questão do que Jesus vê como prioridade, o que Jesus vê como primeira necessidade na vida daquele homem, o perdão dos pecados. Ele precisava receber o perdão dos seus pecados. Jesus, olhando para ele, diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aparentemente, a primeira necessidade dele era andar, era ser curado. Mas Jesus vê que a primeira necessidade dele era ter os seus pecados perdoados. Por quê? O que adiantaria se ele fosse curado e não recebesse o perdão dos seus pecados? Não adiantaria nada. Então Jesus vai no fundamental, no principal, que é o perdão de pecados. Certa vez Jesus disse assim: que adianta o homem acumular coisas na terra e perder a vida eterna, né? A salvação? Então, ou seja, questão de prioridade. Prioridade é vida com Deus, é comunhão com Deus. Outra vez Jesus disse assim: é melhor entrar no céu maneta ou caolho do que no inferno de corpo inteiro. Ou seja, a prioridade minha não é a saúde. Olha, interessante que esse texto mostra. A minha prioridade não é a saúde. Eu sei que tem muita gente doente, muita gente necessitada nesses dias de cura física. Mas Jesus está mostrando que a primeira necessidade do ser humano é espiritual, não é a saúde física. Ainda que ela é importante e é bom estar com saúde, uma das coisas mais horríveis que tem é estar doente. Mas pior do que estar doente é estar em pecado, ou não ter o pecado resolvido na vida, o pecado não perdoado. Também, uma das necessidades nossas é material, né? É ruim estar sem dinheiro, mas pior é estar sem Deus. Consegue perceber? Então, a primeira necessidade da minha vida, a primeira necessidade do ser humano é espiritual. Por isso que quando aquele paralítico é colocado aos pés de Jesus, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Você precisa hoje ainda se voltar para Deus, estar em comunhão com Deus, buscar Deus por meio da palavra, buscar Deus por meio da oração, ter vida com Deus e principalmente arrepender-se dos seus pecados e se voltar para Deus. Mas Jesus, vendo que aquele pessoal arrazoava, né, questionava a autoridade de Jesus, Jesus faz algo a mais por aquele paralítico. E Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados. E eles questionam: ora, só um tem autoridade para perdoar pecados, só Deus. Só um. E realmente, Jesus é Deus. E só Ele tem autoridade para perdoar pecados. Só Jesus. E por isso você pode se achegar a Ele confiantemente, junto ao trono de graça dele, de misericórdia, e suplicar o perdão. E Ele perdoa pecados. Então, Jesus diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem se levantou, no mesmo instante, né? E retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus mostra que tem poder para perdoar pecados, curando aquele homem.
A palavra de Jesus foi suficiente. Ele perdoou os pecados daquele homem no momento em que ele falou: os teus pecados estão perdoados. Então, essa é a primeira necessidade sua e minha, necessidade da alma, necessidade do espírito, necessidade que vem em primeiro lugar. E é Jesus que pode suprir isso, ele que perdoa pecados. Mas Jesus demonstra ser também Deus. E sendo Deus, ele é cheio de compaixão. E ele se condoeu daquele paralítico. E sendo Deus, ele teve poder para curar aquele homem. E também bastou a sua palavra e aquele homem passou a andar. Ou seja, as nossas necessidades físicas também têm valor. Ou seja, Jesus se preocupa com elas. E ele também quer curar-nos, deseja curar-nos se for da sua vontade. Nem toda enfermidade, assim como nem todo problema, vai ser resolvido como a gente quer, mas sim como Deus quer. Por isso que nós aprendemos com Jesus a orarmos dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus, lá no Getsêmani, antes da sua crucificação, ele ora a Deus, expondo toda a sua agonia, e ele ora a Deus pedindo que, se possível, passasse aquele cálice, aquele sofrimento. No entanto, que não fosse feita a sua vontade, mas a do Pai. Então ele tem poder para curar. Ele tem poder para curar os irmãos que estão adoentados, acometidos do Covid, de qualquer outra enfermidade. E por isso a gente ora, tem liberdade para orar e deve orar. É a vontade de Deus que a gente ore. Várias vezes Jesus ensinou os discípulos a orarem, pedindo e insistindo, né, com eles que eles devessem, porque faz parte da vida devocional, da vida espiritual, a vida de oração. Ok? E Jesus tem poder para curar. Precisamos crer nisso. Quando oramos uns pelos outros, oramos pelos enfermos. E se Jesus quiser, num piscar de olhos, como eu tenho dito, no estalar de dedos, ele pode curar e pode extirpar da face da terra esse vírus, o vírus da Covid. Deus pode fazer isso. Por isso, acheguemos-nos com confiança para pedir perdão pelos nossos pecados e acheguemos-nos com confiança junto ao trono da graça para suplicar a cura pelos que estão adoentados, pelos que estão enfermos. Mas, acima de tudo, quero encerrar essa fala dizendo que tenhamos confiança para orar pedindo perdão, para orar pedindo por cura, ou não necessariamente uma cura física, mas o suprimento das nossas necessidades, né, físicas, das necessidades materiais. Você pode orar, Deus se compadece de nós. Mas, acima de tudo, entre na presença de Deus para adorá-lo, para glorificá-lo. Aliás, tudo é para a glória de Deus. Ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor. Lembra, nós falamos da eleição, né? Da predestinação, que foi para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a alegria do próprio Cristo. E de igual modo, toda a resposta de oração é para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E aquele homem, assim que ele foi curado, ele se levanta e, à vista do que aconteceu, todos se admiraram, dando glória a Deus, dizendo que jamais tinham visto coisa semelhante, coisa parecida. E o fim principal pelo qual nós oramos e suplicamos uma cura, o perdão, a restauração, uma bênção que seja, é a glória de Deus. Servimos a Deus na igreja para a glória dele. Servimos a Deus na sociedade, na comunidade, para a glória de Deus. E Deus precisa ser visto em nós. E à medida que nós reconhecemos que Deus é quem age em nós e por nós, ele é glorificado. E à medida que nós apontamos as bênçãos que recebemos para Deus, como o Criador, como o Autor, como aquele que concede, né, toda dádiva, o seu nome é glorificado. As pessoas veem isso e glorificam a Deus. Então,
você tem entrado na presença de Deus e em relacionamento com Deus, colocado em ordem a sua vida espiritual? A primeira necessidade, a prioridade primordial, principal do ser humano é essa, estar em comunhão com Deus. Então é isso que Jesus diz ou mostra quando fala: os teus pecados estão perdoados. Em segundo lugar, Jesus é Deus e poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode dar a bênção que você está almejando, está suplicando. Ele tem poder para isso porque ele é Deus. Jesus é Deus. Ele demonstrou esse poder várias vezes. Por exemplo, repreendendo a tempestade. E quando ele repreende a tempestade, quando estava com seus discípulos no barco, eles também falaram, né? Quem é este que até o mar e o vento obedece? E eles reconheceram que ele era Deus. Então Jesus é Deus e tem poder para curar. Ele tem poder também para salvar. E Jesus deve ser adorado e glorificado. Nós vivemos para a glória dele e tudo que pedimos para ele deve ter em vista a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos continuar orando. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, agradecer também. A Marilda agradece pela recuperação do Wellington, seu sobrinho, né, que estava internado com Covid e já recebeu alta, né? E eu quero orar, então, agradecendo a Deus pelas respostas de oração. Nós temos pedido e Deus também tem respondido. Pessoas têm sido curadas e restauradas. Outras, como a dona Badia, né, do Geraldo, lá da Igreja Nova Vida, continua internada. A Maria dos Reis, lá da Quarta Igreja, continua internada, né? Há outras pessoas em casa, né, adoentados, como alguns motivos que a gente tem colocado no grupo do WhatsApp da igreja. Então nós vamos continuar em oração. E vou orar por todos aqueles que estão conosco também nesse momento. Sim, Evanir, vamos agradecer a Deus pela sua restauração, pela restauração da Denise. O Neno está pedindo por ele, está sofrendo muito, né? Porque o seu time perdeu, né? O Palmeiras perdeu, foi isso, né? É isso que você está pedindo oração? Então vamos orar. Pai querido, graças te dou porque nós oramos em nome de Jesus e Jesus, sendo Deus e cheio de compaixão, perdoa-nos os pecados, tem poder para nos curar, para suprir as nossas necessidades e, ó Deus, a glória e a honra pertence ao teu Filho. Por isso, Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida daqueles irmãos e irmãs que têm clamado, têm suplicado, ó Deus, pela vida da Maria Helena, vida da Vilma Borges, ó Deus. Ela clama, Deus, pela vida da Raquel, irmã da Olinda, que está enterrada. Ó Eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um dos nossos irmãos, ó Deus, agraciá-los, ó Pai, com essa bênção que eles almejam, que eles têm colocado diante do Senhor, Pai. Deus, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na vida de tantos. Obrigado pela recuperação do Wellington. Obrigado, Deus, pela melhora de tantos outros, ó Deus, por quem nós temos orado e intercedido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu, Maria Helena. A gente está fechando por aqui. Deus abençoe Elson, lá de Vazante. Deus abençoe a Priscila, né? Priscilinha. Deus abençoe os demais aqui, né? Ok. A Helena, Deus te abençoe. Helena, abençoe o Luiz. Heloína, Deus te abençoe. Abençoe a sua família, a sua casa, tá?
Deus abençoe a Edmara. Deus abençoe a Helenita. Deus abençoe a Cleonice. Também a Dona Irani. Deus abençoe os demais aqui. O Fábio, o presbítero Fábio. O Elson, né? Citei a Bruna. E fiquem firmes, tá bom? Continuem mantendo aí a firmeza inabalável. Agradecemos a Deus pela vida da Priscila, que está fazendo aniversário, né? Que Deus possa te agraciar com muitos anos de vida, viu, Priscila? E que sejam anos vividos na presença de Deus, para a glória de Deus, né? Para a alegria de Deus, tá certo? Que Deus te dê uma família abençoada, isso que a gente precisa e a maior necessidade nossa é essa. Ana Luísa, abraço para você, tá? Para sua mãe. A gente ama vocês, tá bom?